Logo após o fim do pleito eleitoral para presidente da Venezuela, em 28 de julho deste ano, praticamente todos os venezuelanos e o mundo aguardavam o vencedor dessa disputa. Todo mundo aguardava as atas oficiais que deveriam estar disponíveis ao público para conferir realmente quem foi o vencedor. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral do país, ele foi a público, se manifestou e decretou o presidente, até então Nicolás Maduro, como reeleito para a presidência da Venezuela, baseado em diversas denúncias de fraudes, denúncias de corrupção, e sabemos que a justiça eleitoral, sabemos que a justiça e parte do executivo e também das Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela são corruptas e, é claro, centralizadas no governo de Nicolás Maduro. Então, de imediato, os venezuelanos, descontentes com esse resultado claramente fraudado em favor de Nicolás Maduro, foram às ruas. Começaram quebra-quebra, começaram ondas e ondas de protestos em toda a Venezuela, principalmente na capital Caracas, e para se defender, preservar a sua imagem e o seu governo, Nicolás Maduro autorizou que as suas forças militares de repressão fossem às ruas caçar esses políticos opositores que, segundo ele, incitaram a violência, e também caçar todos aqueles que postaram mensagens nas redes sociais contra o seu governo, contra o resultado das urnas que foi ali oficializado pelo Conselho Nacional Eleitoral, e assim diversos civis e políticos foram presos, sequestrados. São mais de 2.000 presos dentro da Venezuela por conta das atuações das forças de repressão de Maduro, e também houve diversas mortes por conta desta repressão logo após o início dos protestos. Inclusive, houve uma denúncia bem interessante que precisa ser apurada pela comunidade internacional, de que há lá em Caracas um centro de tortura de opositores, centro de torturas de venezuelanos, que vem sendo promovido, esse centro de tortura vem sendo promovido pelas forças de segurança de Nicolás Maduro. Parece que é uma instalação de um antigo shopping na região, mas até o momento não há imagens específicas detalhando todas essas barbaridades que estão acontecendo na Venezuela, mas que a comunidade internacional, principalmente a ONU, que fica quieta diante dessa situação, desse caos humanitário, de violência humanitária e de crimes hediondos que estão acontecendo na Venezuela, a ONU fica calada por conta dessa situação. A Organização dos Estados Americanos tentou colocar essa pauta de discussão do caso da Venezuela com resoluções para tratar especificamente sobre esse assunto. O Brasil, no primeiro momento, recusou, se absteve de aceitar o início de uma resolução para estabelecer uma conversação sobre o que está acontecendo na Venezuela de fato, E uma organização específica de autoridades que avaliam esses casos eleitorais, esses casos de processos eleitorais em nações, avaliou, essa organização colombiana, ela avaliou a eleição venezuelana, ela conferiu bilhetes por bilhetes das atas de votação que são geradas após o final da sessão de cada sala, de cada sessão de votação dessas eleições que ocorreram em 28 de julho. E eles constataram, essas autoridades colombianas, de que Edmundo González, que disputava com Maduro, foi o vencedor dessas eleições com mais de 60% dos votos, e Maduro ficou ali com uma porcentagem muito baixa, em torno de 30%. E inclusive eles nem conseguiram avaliar todas as atas, porque
todas elas, não, em 100%, não foram disponibilizadas em um site público criado pela oposição de Maduro, criado pelos apoiadores de Edmundo González, que vem sendo também liderada por Corina, uma mulher guerreira, batalhadora, que tenta mudar esse perfil de crimes humanitários, de falta de direitos humanitários dentro da Venezuela. Então, por conta disso, que gerou uma comoção internacional e que chamou a atenção dos Estados Unidos, que não ficaram quietos. Isso porque começaram agora, nesta segunda-feira, no início desta semana, autoridades americanas passaram a entrar em conversações mais aprofundadas com Nicolás Maduro e no que se acredita ser uma oferta de possível anistia, segundo autoridades familiarizadas com esse assunto, que vazaram esses relatórios para jornais americanos que detalharam passo a passo do que está acontecendo hoje nesta tentativa de negociação entre a Casa Branca e Caracas, né? Nicolás Maduro. A administração Joe Biden, segundo essas autoridades familiarizadas com esses assuntos, estão realizando alguns procedimentos arriscados de negociação e de aproximação de Nicolás Maduro, fazendo ofertas para que ele não assuma esse poder a partir de janeiro, que é o limite do seu mandato anterior, esse mandato, na verdade, atual, em que ele está, para iniciar um outro mandato que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro foi reeleito. Mas as autoridades de Joe Biden vêm tentando se aproximar e negociar para que ele abandone o seu poder, não assuma a partir de janeiro de 2025, em troca de anistia, em uma arriscada negociação que aproximou as autoridades americanas e as autoridades venezuelanas. E é claro que essa tentativa de trocar negociações de anistia, essas barganhas, vem com diversas evidências cada vez mais sólidas de que Nicolás Maduro perdeu essas eleições, e os Estados Unidos, observando essa afronta à democracia, essa afronta ao republicanismo na região da Venezuela, vem tentando intervir para pôr um fim nessa ditadura de mais de 11 anos no país, que vem sofrendo diversas questões de crises humanitárias, crises de êxodo de venezuelanos que estão saindo da Venezuela ainda e que já vai para as fronteiras mais próximas, como Colômbia, como Brasil. E em 2018, no governo de Nicolás Maduro, chegou no auge do ápice da crise econômica, com uma inflação acima de 130.000%. Foi um quadro de crise econômica muito grave, que fez a população ficar ainda mais pobre e buscar até mesmo comida em lixos, comidas em aterros sanitários, e assim ocasionar um êxodo grave de venezuelanos, que passou ali de mais de 7 milhões de venezuelanos que saíram do seu próprio país, da sua terra natal. E os americanos, sabendo dessa vitória de Edmundo González, sabendo desses crimes que vêm sendo cometidos por Nicolás Maduro pela justiça venezuelana, que é corrupta e segue as determinações de Nicolás Maduro pelo centralismo que há nesse governo e de todas as instituições constitucionais do país, inclusive generais hoje que não deveriam ter a sua patente de general, foi promovido como uma espécie de regalia, de benefício, para que eles sejam leais ao governo de Maduro. Então, Estados Unidos, percebendo esse golpe que aconteceu, essa afronta à democracia na Venezuela, ofereceu essa possibilidade de anistia para Nicolás Maduro e para os seus oficiais generais de alta patente, para que eles não possam responder na comunidade internacional
e para que eles também não possam responder diretamente nos Estados Unidos, porque Nicolás Maduro e seus generais das Forças Armadas são considerados pertencentes a um cartel de narcotráfico, esse cartel chamado de Cartel de Los Soles, em que a cabeça de Nicolás Maduro estava sendo avaliada em torno de 15 milhões de dólares pelo Departamento de Estado americano e pelo Departamento de Justiça americano. Então essa possibilidade de anistia faz com que haja o fim desses processos dentro dos Estados Unidos e assim diminui as consequências que poderão ser direcionadas para Maduro e para os seus generais. E é claro que essas negociações vêm sendo trabalhadas como uma esperança para que a oposição ela possa assumir a partir de janeiro numa clara vitória de Edmundo González nesse pleito de 28 de julho que aconteceu neste ano na Venezuela. E isso dá margem para uma redemocratização da Venezuela, uma tentativa de entregar o poder para pessoas civilizadas que não tenham afronta ali ao direito humanitário e principalmente que Nicolás Maduro enfrente principalmente a Corte Internacional, se possível, e também a própria Corte de Justiça bolivariana do país. Mas é claro que é necessário uma limpeza desses tanto juízes corruptos da Suprema Corte, como também militares do alto escalão da Venezuela, que poderiam trazer ainda muitas dificuldades para um possível novo governo na Venezuela, porque esses generais poderiam ser investigados por crimes, poderiam ser investigados por questões que possam colocá-los na cadeia ou até mesmo serem representados em cortes internacionais. E é claro que eles não vão deixar que isso aconteça e que eles poderiam ali dificultar o trabalho do próximo governo, que pode acontecer a partir de janeiro do próximo ano de 2025. No entanto, diante de todas essas informações de anistia, de aberturas de negociações, veio ali uma posição do governo, oficialmente da administração de Joe Biden. A administração Joe Biden se pronunciou e negou que houvesse ofertado qualquer tipo de anistia para Nicolás Maduro e para os seus generais, a partir do momento em que estão sendo investigados, processados e procurados pelo Departamento de Justiça e Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, a administração Joe Biden ela negou essa oferta, negou essa abertura de negociação e que coloca a esperança da oposição, que quer assumir a partir de janeiro de 2025, praticamente arruinada por conta dessa nova posição da administração Joe Biden, que disse ainda que, apesar de estar negando que houve essa oferta para Nicolás Maduro e seus generais, a administração Joe Biden está aberta a possíveis negociações com as autoridades venezuelanas. Mesmo diante disso, mesmo diante dessa negativa da administração Joe Biden, dessas grandes informações que estamos recebendo de autoridades familiarizadas com esse assunto, fica cada vez mais evidente que sim, houve, sem dúvida, um início de uma negociação direta entre Nicolás Maduro e a Casa Branca, mas, é claro, não sabemos a que pé está essa negociação e quais os frutos que poderão surgir diante dessas conversações. Mas, é claro, mesmo diante dessa negativa, sabemos porque os elementos de falas, de relatórios que estão sendo publicados por autoridades familiarizadas com esse assunto, esses elementos são muito fortes, então dá indício realmente que há uma negociação em andamento e é claro que os americanos vão negar para que essa negociação não seja prejudicada com informações sendo vazadas e assim prejudicar o andamento desse processo. E quem sabe, em janeiro de 2025, a oposição ela não assuma através da saída de Nicolás Maduro do poder
por conta da vitória de Edmundo Gonzalez no pleito eleitoral de 2024 na Venezuela. Espero que tenham gostado desta análise. Obrigado pela sua presença. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e acionar o sino de notificação. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.